Temos um estreante no Revista de hoje, exatamente. Aqui no Revista, né? Porque, ó, tá na estrada há muito tempo falando de cinema e tantas coisas mais. Tiago Stivaletti, que é repórter e crítico de cinema, ele também é criador de um podcast muito legal de cinema chamado Plano Geral. Olá, querido, bem-vindo ao Revista, tudo bem? Bem-vindo. Olá, Regiane e Leão, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Seja bem-vindo, viu? Que seja a primeira de muitas. Aliás, eu ouvi o podcast que você fez uma homenagem, né? Inclusive, acho que é o dessa semana, né? Falando sobre o Paulo Gustavo. Que homenagem linda que vocês fizeram, antes de mais nada, parabéns. E cheia de conteúdo, né? Trazendo informações e falando da relevância que este artista maravilhoso teve para o cinema e o legado que ele deixou, né? Pois é, Regiane, obrigado aí pelo comentário. Sim, acho que é uma perda irreparável, né? Não só para a comédia brasileira, para o cinema brasileiro, né? Era de longe aí o nosso campeão de bilheteria, e aí quando a gente fala campeão de bilheteria, a gente está falando só em números, está falando do quanto ele era querido, do quanto ele levava famílias inteiras para o cinema para ver Minha Mãe é uma Peça, 1, 2 e 3, Vai Que Cola, os filmes ali Minha Vida em Marte, né? Os Homens São de Marte, é para lá que eu vou, junto com a Mônica Martelli, que é super amiga dele. Enfim, era um imã, né? Era uma figura assim, que atraía todo mundo. A minha mãe mesmo era fã enlouquecida, me arrastava para o cinema para ver Minha Mãe é uma Peça, se identificava com a Dona Hermínia, falava, nossa, sou eu, parece que sou eu falando. É uma identificação muito maluca. Realmente, né? Vai fazer uma falta gigante. Era especial, né? E o tempo de comédia que ele tinha, né? Que era uma coisa... era dele. Né? E é interessante que ele justamente trouxe, né, toda essa dinâmica da família dele, do que ele viveu, do que era a mãe dele, né? E que por mais que fossem coisas que no dia a dia não tivessem tanta graça, de repente, pelo fato de você estar inserido no contexto, ele conseguiu transformar isso em comédia e numa identificação nacional pela maior parte das famílias, né, Tiago? Realmente, ele fez isso com maestria, né? Não, totalmente. E assim, ele assina o roteiro dos 3 filmes do Minha Mãe é uma Peça, né? Ele ajuda a inventar as histórias todas, a criar os diálogos, e totalmente inspirado na Dona Déia, né? Que é a mãe dele, que, nossa, deve estar vivendo essa perda irreparável aí nesses últimos dias. E o que eu acho interessante do Minha Mãe é uma Peça é que, assim, era um projeto para teatro, né? Por isso esse nome Minha Mãe é uma Peça, né? Porque era uma peça de teatro. E aí acho que é um caso único na história do cinema brasileiro de um personagem que foi para o cinema vivido por um ator masculino, né? Quer dizer, é o Paulo fazendo uma mulher, e o cinema em geral é uma arte mais realista, né, gente? É uma arte em que a gente vê aquilo que está lá. Então, assim, as pessoas vivem mais ou menos a aparência do que elas são. E o Paulo Gustavo não, a gente comprava essa Dona Hermínia interagindo ali com o ex-marido, que era o Erson Capri, né, com os filhos, tal. Num dado momento do filme, você esquece que é o Paulo Gustavo ali. É uma mulher, é uma mãe com todas as outras, né? Muito maluco. Que era um super ator mesmo, né? E é interessante, estava reparando que os diretores dos 3 filmes acho que são diferentes, né? Quer dizer, e não perdeu a qualidade, porque ele dava o tom mesmo, né? São. Com certeza, assim, o Paulo era o grande cabeça do projeto, né? Ele levou o personagem para o cinema, ele era o grande responsável por colocar esse roteiro nas telas, enfim, tudo passava por ele, claro, né? Porque era esse personagem dele, assim, uma aula de tolerância, né? A gente pensa aí, a Dona Hermínia tinha aí, né, um filho gay, a filha acima do peso, e a gente vai convivendo com aquelas pessoas, entendendo que todo mundo é igual, né? Todo mundo tem os mesmos problemas, os mesmos medos, as mesmas inseguranças, e vamos rir disso, né? Que bom que a gente pode rir disso. Ele inseriu temas bem sensíveis e que foram amplamente discutidos também, né? E com um bom humor, que isso que é o mais interessante. A gente, como você falou, não só poder rir, mas poder refletir também a respeito desses temas que são muito legais. Agora, o nome é genial, né? Ele já ter levado Minha Mãe é uma Peça, né? Que faz alusão, tipo, Minha Mãe é um personagem, né? Que esse termo é usado dessa forma, que é muito interessante também. E levar isso para o cinema e deixar esse mesmo legado é incrível. Agora, eu fiquei com a sensação, Tiago, eu não sei, parece que teríamos coisas novas aí, se essa vida não tivesse sido interrompida dessa forma tão estúpida, tão precoce, que teríamos uma continuidade nesse trabalho, né? Não só com mais filmes, mas também com uma série, é isso? Pois ontem a gente estava entrevistando pro podcast a Rosi Campos, que é uma grande atriz também, maravilhosa, né? Castelo Rá-Tim-Bum. Ela está lançando junto com a Suzana Vieira e a Arlete Salles semana que vem uma comédia maravilhosa também chamada Amigas de Sorte.
E ela estava comentando isso, ela falou, nossa, pensa, o Paulo tinha 42 anos, a minha idade também, pensa quantos filmes ainda ele faria, acho que a gente veria pelo menos, no mínimo, mais 2, né? Minha Mãe é uma Peça, também é um sucesso. Ele estava gestando essa série, só para a gente ter uma ideia, Regiane, hoje em dia no Brasil é muito difícil qualquer filme brasileiro ultrapassar a marca de 1 milhão de espectadores, porque o ingresso é caro, porque a gente ainda está nesse contexto de pandemia, né? Enfim, é difícil ultrapassar essa barreira. O Minha Mãe é uma Peça 1, em 2013, fez 4,6 milhões de espectadores. Uau! Depois, 3 anos depois, em 2016, quando ele lança o 2 dobra esse público, vai para 9,6 milhões. Gente! E aí o Minha Mãe é uma Peça 3, que foi logo antes da pandemia, né? Foi ali finzinho de 2019, começo de 2020, já chega em 13, poucos milhões. Quer dizer, é um fenômeno absurdo, assim. O 3 é o recordista de bilheteria no cinema brasileiro, quer dizer, ninguém... É muito difícil. A gente pensa nos outros atores do Vai Que Cola, a Samantha Schmutz, todos os outros ali, eles já fizeram os seus filmes próprios, que tiveram seu sucesso, mas não chega aos pés do Paulo Gustavo. É recordista isolado de público, isolado, sem dúvida nenhuma, né? Que Sim. maravilha. E uma grande escada para outros talentos também, né? Ele sempre foi esse grande celeiro que de todo mundo que, falando em Vai Que Cola, fazendo um trocadilho, todo mundo que colava nele se dava bem. O famoso cola em mim que você se dá bem, né? Realmente um artista maravilhoso e que impulsionou tantos outros talentos, né, Thiago? Sim, com certeza. Não, é só pensar na Mônica Martelli, né? Que acho que era uma das melhores amigas dele, uma das pessoas mais próximas do Paulo. O Paulo está nos 2 filmes dela e de uma maneira muito generosa, assim, né? Fazendo um jogo com ela ali, que cresceu muito a franquia Minha Vida em Marte, né? Que levou o filme lá para cima junto com ele, assim, é muito generoso. Isso não é todo ator que divide o palco e os holofotes tão bem, mesmo com grandes amigos, seja no palco, seja na tela. E ele era um cara que você via que, assim, comédia é um jogo coletivo, né? Ele entendia que, assim, não existe comédia se você não tem o outro ator bom do lado, se o outro ator não tá bem, o seu humor também cai. Ele sabia que isso tudo era muito importante para crescer junto, né? E é interessante a gente notar, né, que a Susana Garcia, né, Capri, é esposa do Erson Capri, que fazia o esposo da dona Hermínia, né? E a Mônica é irmã dela, né? Então, quer dizer, era uma coisa ali bem próxima. Uma brincadeira de amigos, né? mesmo, né? Uma coisa simpática. Que mesmo, legal. né? Bom, falando em dicas, então, Thiago, para esse final de semana, para quem não assistiu, fica o convite, então, né? Para quem não viu os 2 filmes, Minha Mãe é uma Peça 1 e 2, e também Os Homens São de Marte, É Pra Lá Que Eu Vou, e Minha Vida em Marte, que são os 2 filmes que ele faz com a Mônica Martelli. São dicas que realmente, se não estão ainda na filmografia de cada um, precisam estar, né? Precisam estar. Ó, todos esses filmes, tirando o 3, que ainda não está, o Minha Mãe é uma Peça 1 e 2, e os filmes da Minha Vida em Marte e o Vai Que Cola o filme, estão todos na Globoplay, na plataforma Globoplay, já podem ser assistidos lá. E eu queria deixar só mais uma dica que é fresquíssima, assim, saindo do forno, um filme que passou pelos cinemas em fevereiro rapidinho, mas a gente está nesse momento turbulento, né? Veio o lockdown, fechou as salas de novo, aí o filme agora já caiu lá na plataforma Amazon Prime, que é uma comédia maravilhosa com a Débora Falabella, chamada Depois da Louca Sou Eu. É baseado no livro da Tati Bernardi, em que ela faz uma mulher que sofre de crises de ansiedade, assim, muito intensas, né? Não é ansioso no nosso nível aqui, é ansioso num grau, assim, de paralisar, de ficar congelado. É outra maravilhosa, né? Débora Falabella, uma grande atriz incrível, também. Ela tá maravilhosa, é um papel engraçado, é uma comédia, mas ao mesmo tempo dramático. A gente fica com um pouco de dó, fala, meu Deus, ela precisa superar isso. E um problema que muita gente vive hoje em dia, né? Todos nós vivemos em maior ou menor grau, a gente vive nos tempos de ansiedade. Nossa, preciso ver esse filme, quero gente. ver. Eu vou me identificar de um jeito. Fim de semana, com certeza. Medo! Tiago, obrigada. Obrigada pela participação. Que delícia o papo com você. Volte sempre, tá? A gente vai adorar conversar com você no futuro próximo também. Tiago Stivaletti, que é repórter e crítico de cinema e também criador do podcast de Cinema Plano Geral, que você acompanha em Spotify e outras plataformas digitais, né, querido? Obrigada, até uma próxima. Beijo. Muito obrigado, gente. Um beijo. Até a Beijo próxima. pra você. Muito legal, né? Realmente. É bom conversar com gente que adoro, sabe, né? Muito bom.